vida é um hino de esperança, dizia o Senhor Guimarães. Então, a esperança de encontrar com vocês é sempre uma coisa boa. E eu fico imaginando o que é que eu poderia dizer. Eu digo sempre, olá, como vão? Mas eu gostaria de dizer mais coisas, que vocês sentissem que a gente fala com o coração, com vontade de acertar. E realmente a vida é um hino de esperança. Como espírita que eu sou, a reencarnação para mim é uma das coisas mais notáveis que chegou ao conhecimento do ser humano. Porque imaginar que vivemos uma única vida não dá para coadunar com a justiça de Deus. E nós sabemos da justiça de Deus, da sua misericórdia, do seu amor para conosco. Então, viver uma vida só, olhando as disparidades de existências, as situações desencontradas do ser humano, não daria para acreditar numa justiça. Então, a reencarnação, falando da imortalidade da alma e que nós saímos do corpo por ocasião da desencarnação e vamos para a espiritualidade e depois retornamos numa outra encadernação nova para dar continuidade ao nosso aprendizado. Isso é notável. E aqueles que acompanham, que gostam, que têm curiosidade de saber da verdade dessa imortalidade, da presença dos espíritos e de como eles interferem em nossa vida, nós temos uma bibliografia extensa falando da atuação dos espíritos junto a nós outros, os encarnados. Mas nós tivemos uma experiência na nossa casa que para mim foi muito lindo. Quer dizer, só reforçou a certeza que eu tenho da imortalidade da alma. Nós estávamos recebendo na nossa casa espírita um médium de efeitos físicos. A Nete já deve ter falado de mediunidade de efeitos físicos para vocês. Então, é aquela criatura que tem a capacidade de exarar o ectoplasma, possibilitando aos espíritos transportarem coisas, se materializarem, aparecerem diante da gente. Tanto faz ser visível, que a gente possa ver, quanto ser apenas tocado, os espíritos materializados. Então, nós recebemos na nossa casa um médium desses, de efeitos físicos, e ele ficou hospedado na minha casa. E foi interessante, porque eu preparei o quarto do meu filho, que era para receber esse jovem, rapazinho novo ainda, e eu coloquei na mesinha de cabeceira um vasinho com 4 rosas brancas, botões, rosa abrindo. E ajeitei o quarto, enfeitei para receber esse nosso amigo. Ele chegou e tal, era um garoto mesmo, eu estava conhecendo também. E nós teríamos a nossa reunião à tarde, reunião de efeitos físicos na nossa casa, onde esperávamos que os espíritos se materializassem ou que realizassem coisas que chamassem a atenção a respeito da imortalidade. Quando foi mais ou menos 1h da tarde, nós estávamos saindo de casa e nós tínhamos um cachorro muito bravo. Estávamos na calçada para pegar o carro e o Sr. Guimarães fechou a porta e soltou o cachorro para ele ficar ali solto no quintal. E nós estávamos saindo quando o rapaz falou assim: "Ai, esqueci a minha carteira. Eu gostaria de pegá-la." Aí eu pensei, a gente já está com tempo curto. Se for abrir o portão, prender o cachorro, eu falei: "Diz para mim, meu filho, onde está e eu vou lá e busco para você." Ele falou: "Está na mesinha de cabeceira." Disse: "Tudo bem." Entrei, abri a porta e, entrando no quarto, eu percebi que as flores estavam um pouco fora de lugar. Eu ajeitei os 4 botões de rosas, ajeitei no coisa, e vi que tinha um vidro de perfume quase cheio,
faltava um dedinho só no vidro de perfume e a carteira estava do lado. Então eu ajeitei as rosas, peguei a carteira, ainda dei uma ajeitadinha no vidro de perfume e saí. Entreguei a carteira para ele e fomos. A reunião foi notável. Os espíritos se materializaram, o perfume que foi produzido na nossa casa, perfume que perdurou por quase um mês na nossa sala de reuniões. E durante a reunião, eu estava sentada quando eu senti que alguma coisa caiu no meu colo. E de repente outra coisa caiu também no meu colo. Não dava para ver o que era porque a reunião é feita na escuridão. É escuro total. Mas eu fui e peguei e percebi que era uma flor que estava no meu colo. Aliás, 2 flores. E muito perfumada. Levei assim no nariz aquele perfume muito bom. E 2 botões de rosas, que eu imaginei que fosse, pelo tato. E eu fiquei segurando. Aí eu comecei a passar a mão na haste da flor. E achei uma coisa interessante, que os botões que eu coloquei no vaso, eu tirei todos os espinhos, arranquei os espinhos e botei ali. E esse botão que estava no meu colo não tinha espinho. Eu apertei assim, mais ou menos pelo tato. Eu falei, nossa, parece que eu conheço esses botões aqui, essas flores. Mas fiquei esperando. Quando terminou a reunião, que a luz acendeu, eu olhei as flores. Eram 2 botões de rosas brancas. E eu falei assim, meu Deus, essas flores foram as que eu coloquei lá no vaso. Eu botei lá no vaso. E ainda, quando saí, depois de pegar a carteira do menino, eu ainda ajeitei no vaso. Terminou a reunião, então nós fomos para casa e eu disse assim, eu vou entrar primeiro, porque eu tenho que observar uma coisa importante. E as pessoas ficaram na expectativa e abrimos a porta, eu entrei, fui no quarto, só tinha 2 rosas no vaso e as outras 2 estavam na minha mão. E o que era importante também, as rosas estavam perfumadas e o vidro de perfume, que estava quase cheio, faltava só um dedinho assim, estava menos da metade. Os espíritos, além de transportarem os 2 botões de rosas, ainda pegaram o perfume do rapaz e colocaram nas flores que foram transportadas. Então, uma observação in loco. Isso reforça a nossa ideia da bondade de Deus para conosco, que nos dá a oportunidade de tentarmos terminar um pouquinho com as lamentações à beira dos túmulos e pensarmos mais na ambientação da nossa casa, da nossa vida, onde os nossos amores que partiram retornam para conviver conosco. Fazer lembranças agradáveis a respeito da nossa convivência com eles, tentarmos passar para eles que existe no coração a saudade, as lembranças. Todavia, não desespero, porque não existe morte, existe vida. E não existe separação eterna. Nós nos reencontraremos lá, na outra vida, na vida espiritual. E as comprovações que os médiuns, esses servidores de Deus também e da humanidade, que eles têm oferecido para nós outros, a título de que creiamos, eles são abençoadas criaturas. Chico Xavier, Divaldo Franco, José Medrado, que foi o médium que criou essa situação que nós narramos, Julinho, Júlio César Ribeiro e tantos outros, José Arigó, Peixotinho, tantos outros que foram esses, não apenas o vexilário da mensagem falada dos Espíritos ou escrita, mas também produzindo ou dando oportunidade a que eles, os imortais, se materializassem diante de nós, fazendo prodígios que só eles sabem fazer, porque ninguém na Terra, até hoje,
pode ser que amanhã aconteça. Foi capaz de transportar alguma coisa de um local para outro. Os espíritos fazem. É claro que é com a nossa colaboração, com a colaboração dos médiuns, mas eles fazem, conhecem o mecanismo. Então, se alguém partiu, deixou um vazio no seu lar, pode chorar. Chorar, saudade faz a gente chorar, é uma coisa boa, mas não se desespere nem lamente, porque um dia o reencontro ocorrerá. Muita paz, Deus te abençoe e abençoe vocês todos.